tema da pregação hoje é a paciência de Jó, encontrando força nas provações. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 7. Nós iremos ler até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Hoje nós vivemos em um mundo onde tudo gira em torno da rapidez. As pessoas vivem sem paciência. As pessoas ouvem áudios, seja no WhatsApp, seja um vídeo no YouTube, no 2.0, no 2x. Elas não têm paciência em ouvir as pessoas na velocidade normal. Tudo é para ontem. Vivemos numa correria. Esta correria muitas das vezes acontece no trânsito. Você vê aí no horário de pico as pessoas loucas no trânsito, querendo ganhar 3, 5 minutos para chegar em casa, e muitos acidentes acontecem. Vivemos neste contexto de pressa, de tudo para ontem. E diante disso, iremos falar hoje sobre paciência. Quando devemos exercer paciência? Como devemos exercer paciência e por que devemos exercer paciência? Em primeiro lugar, quando devemos exercer paciência? Quando devemos ser pacientes? Quando as circunstâncias não estão no nosso controle. No verso 7, Tiago ele escreve: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Para nós entendermos melhor, Tiago escreve essa carta para irmãos que foram perseguidos pelo Império Romano, pelos judeus, e eles fugiram de Jerusalém e estavam vivendo como fugitivos. E diante disso, eles perderam bens, muitos ficaram pobres, outros em extrema pobreza. Tiago exorta esses irmãos, consola esses irmãos com a sua carta e instrui eles. E esses irmãos que estavam fugidos, foram ali por conta da perseguição, eles iam trabalhar para os senhores da terra, para os empresários, e esses roubavam eles, defraudavam. Eles trabalhavam o dia inteiro e, de repente, eles não recebiam o seu salário. E Tiago, ele traz uma palavra a esses irmãos: sejam pacientes. Porque diante desta provação, diante dessa injustiça, o Senhor virá. O juiz está às portas. E ele trará consolo a vocês e também juízo para os perversos. Sejam pacientes, o Senhor está às portas. Então, esse era o contexto de irmãos perseguidos e que estavam sofrendo injustiças. E nesse mundo nós vivemos injustiças. Nesse mundo corrupto, nesse governo que nós vemos hoje em nosso país, onde a corrupção prospera, nós vemos muitas injustiças. E essa palavra serve para nós hoje também. Então devemos ser pacientes quando não temos controle das circunstâncias. Esses irmãos não tinham. Estavam sendo perseguidos. Estavam vivendo uma pobreza. E ainda assim, homens maus estavam roubando eles.
No capítulo anterior, Tiago vai dizer que quando eles iam para o tribunal, eles nem reagiam, porque os juízes já estavam comprados. Não tinham o que fazer. Fugiu do controle. Porque quando está ao nosso controle, nós damos um jeito. Mas, quando foge do nosso controle, somos tentados a perder a paciência e fazer justiça com as próprias mãos. Mas a palavra de Deus vai dizer que a vingança pertence ao Senhor. Nós devemos esperar com paciência. Tiago, ele usa a figura de um agricultor, que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Um agricultor, ele precisa arar a terra, lançar a semente, regar, aguardar a chuva, o sol. Então, ele precisa esperar, ele precisa ter paciência. Se alguém não tem paciência, ela não pode ser um agricultor. Ela não pode entrar para esse ramo. Ela precisa ir. Melhor é abrir um fast food, que é rápido. Logo, você já tem ali o produto. Então, nós vemos que diante de diversas circunstâncias, nos levam à impaciência, circunstâncias que não estão diante do nosso controle. Somos tentados a ficar impacientes. Principalmente quando não conseguimos mudar essas circunstâncias. Isso nos leva à impaciência, nos leva à preocupação, ansiedade, sofrimento. E Tiago ele vai dizer no verso 8, sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Em segundo lugar, devemos ser pacientes quando lidamos com pessoas. Devemos ser pacientes quando lidamos com pessoas. Sejam esses familiares, colegas de trabalho, seja na faculdade. Porque muitas vezes nós iremos pregar para essas pessoas e essas pessoas não vão mudar. Nós iremos falar a verdade para eles e eles não irão aceitar. Isso acontece até dentro da família. Às vezes os pais exortam os filhos e dizem, olha, não vá por esse caminho. E nós muitas vezes perdemos a paciência. Seja o marido com a esposa com o marido, o filho com os pais com os filhos. Tiago vai dizer no verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Diante das circunstâncias adversas, diante das pessoas que você prega o evangelho e elas não aceitam a palavra, tome por modelo os profetas, é o que Tiago está dizendo. Lembra-se de Jeremias? Jeremias pregou em sua geração e ninguém deu crédito à palavra de Jeremias. Isaías, do mesmo jeito, ele pregou para Israel, ao ponto de achar que só ele servia a Deus, e pediu para si a morte. E Deus encontra com Isaías e diz, olha, eu ainda tenho um povo separado. 5.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Então, diante das pessoas que não aceitam a verdade, podemos perder a paciência. Podemos tomar atitudes que não são corretas. Abacuque também é um exemplo de um profeta que teve paciência. Então, Tiago está dizendo, tome por modelo esses homens de Deus. Porque muitas vezes perdemos a paciência, porque queremos que as pessoas pensem igual a nós. E muitas das vezes elas não vão pensar. Cada um nasceu em um contexto diferente. Cada um nasceu em uma cidade, uma cultura diferente. Muitas vezes não vai ser na primeira vez que você fala que essa pessoa vai dar crédito à verdade. Até os filhos são diferentes. Quem tem vários filhos sabe. Nasceu no mesmo lar, come da mesma comida, a mesma educação e são diferentes. Então nós queremos que as pessoas sejam também igual a nós. E se não são, nós ficamos irados. Nós perdemos a paciência. E Tiago está dizendo, tome por modelo os profetas. Eles não conseguiram mudar todas as pessoas. Nem Jesus pregou e muitos não aceitaram.
o que dirá de nós? Então, tenha paciência com as pessoas. Devemos ser pacientes quando não há explicações para os sofrimentos e dores. Tiago diz no verso 11: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Ele usa o exemplo de Jó. Jó sofreu. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu a saúde. E ainda tinha uma mulher que ficava na orelha dele dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. E mesmo assim, Jó não perdeu a sua fé. Jó manteve-se firme, mesmo não entendendo o modo de agir do Senhor. E muitas vezes nós iremos passar por dores nessa vida. E podemos dizer no nosso íntimo: por que eu? Por que eu estou sofrendo? Por que essa doença veio sobre mim? Por que essa doença não foi lá no político ladrão? Lá no assassino? Por quê? Lembre-se de Jó. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. Tiago, ele nos leva a pensar em Jó, nos leva a pensar nos profetas. E Jó, diante de todas as suas dores e sofrimentos, ele clamou e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. Por isso que nós devemos ter paciência, devemos tomar por modelo os homens do passado, os homens de Deus. E em segundo lugar, por que eu devo ter paciência? Por que eu devo ter paciência diante das circunstâncias adversas? Por que eu preciso ter paciência com as pessoas? Por que eu preciso ter paciência diante do sofrimento? Em primeiro lugar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai dizer no verso 8: pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está à porta. Ninguém pode impedir a vinda do Senhor Jesus Cristo. Um dia, o Senhor virá para julgar toda a impunidade. Todos os homens perversos podem, muitas das vezes, não serem julgados pelos juízes dessa terra, mas do juízo de Deus, diante do tribunal de Deus, ninguém escapará. Mas, ainda aqui nessa terra, homens maus são punidos. Porque Deus, Ele está no trono. Jesus está no trono, regendo as nações. É Ele que inclina o coração dos reis para onde Ele quer. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que quando nós olhamos para o nosso país e vemos homens corruptos, que parecem estar prosperando, mas a Bíblia diz que para o homem perverso não há paz. Talvez nós temos uma noção e uma percepção de que esses homens estão prosperando. Mas a Bíblia vai dizer que eles não têm paz. Eles podem até estar com dinheiro no banco, mas às vezes não conseguem usufruir do que têm. Quantos homens que entram para o tráfico e eles têm vários bens, mas não usufruem de nada. Criam inimigos atrás de inimigos. Vivem pensando na morte, que hoje ou amanhã ele pode morrer. Não dorme, não tem paz no lar, não tem saúde muitas das vezes, a família está toda destruída. Não tem paz. É o juízo de Deus sobre homens maus. Ainda que a polícia não coloque atrás das grades, ainda que diante da lei dos homens, eles passam desapercebidos, eles não passarão diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. E nós devemos ter paciência diante das injustiças, porque o Senhor é soberano e Ele controla todas as coisas. Um exemplo, uma criança, né? Ela é impaciente. Fala para ela: olha, semana que vem eu vou levar você no shopping, vou levar você no parque de diversões. Aí a criança toda hora fica perguntando para você, né? Pai, já chegou o dia? Né? Amanhã? Falta quanto tempo?
né? Eu lembro do pastor dando exemplo do Gustavo. Falava que ia levar ele em tal lugar, era todo dia. Já chegou a hora, já deu tempo. E as crianças, né, elas são impacientes. Por quê? Porque elas são imaturas. Então, se nós vivemos nessa impaciência, isso é sinal que nós ainda somos imaturos. Se perdemos a paciência rápida, diante das circunstâncias, diante das pessoas, diante dos sofrimentos, talvez nos falte maturidade. Maturidade para entender que Deus está no controle. Deus está no controle das circunstâncias, Deus está no controle das pessoas e Deus está no controle das lutas e sofrimentos. Por isso devemos ter paciência. Devemos ter paciência. Em segundo, por que devemos ter paciência? Primeiro nós vimos quando, agora nós estamos vendo o porquê. Por que devemos ter paciência? Porque Deus recompensa a nossa paciência. Lá no verso 11 ele vai dizer: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vistes o fim que o Senhor deu a Jó? Por conta da sua paciência, Deus recompensou Jó. Deus deu tudo em dobro. Deus deu tudo em dobro a Jó. Deus aumentou o seu gado, os seus bens. Deus restituiu a saúde de Jó. E agora Jó, com a saúde reestabelecida, tem mais 10 filhos. Né? Ah, mas ele não tinha 10, não era para ele ter 20? 10 estava com o Senhor. E 10 estava com ele aqui nesta terra. Então Deus recompensou a paciência de Jó. Deus recompensa aquelas pessoas que não fervem, que rapidamente, né, entram em estado de ebulição, vão a 100 graus, muito rápido. Tiago está dizendo, sejam pacientes. Não sejam pessoas que fervem rápido. Por quê? Porque Deus recompensa a nossa paciência. Deus recompensou a paciência de Jó. E no futuro, na eternidade, no novo céu e na nova terra, nós seremos recompensados. Diante das dores que passamos neste mundo, se nós perseverarmos e tivermos paciência, um dia seremos recompensados. Mas aqui já podemos colher fruto daquilo que plantamos. Paulo vai dizer lá em Gálatas, aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então, se nós semearmos paciência neste mundo, nós também iremos colher. Jesus diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jó, ele questionou algumas coisas diante do silêncio de Deus. E aqui está mais um motivo porque devemos ser pacientes. Porque Deus atua segundo a sua vontade. Jó questionou algumas coisas diante do silêncio de Deus. E diante do silêncio de Deus, nós podemos, muitas das vezes, perder a paciência. Mas no final, Deus recompensou Jó em tudo. Em silêncio, Deus estava agindo. Em silêncio, Deus estava trabalhando. Talvez você pense, estou orando há muito tempo. Parece que a minha paciência está esgotando e Deus não faz nada. Não, Deus age na vida da igreja, Deus age na vida dos seus filhos e Deus recompensa aqueles que são pacientes. Lá no Salmo 121, verso 4 vai dizer: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso devemos ser pacientes. E em terceiro e último, por que ser paciente? Como ser paciente? Primeiro nós vimos quando nós devemos ser pacientes, o porquê, e agora como. Como ser paciente? Espere com esperança. Tiago usou a figura do agricultor, e que se ele não tiver esperança, esperar que Deus envie a chuva e aguardar a semente crescer, ele não serve para ser agricultor. Hoje, existem vários recursos, né, através da tecnologia, recursos de irrigação, mas naquela época,
o agricultor dependia totalmente da chuva e da providência de Deus. Então nós devemos ter esperança. Talvez seja esse o motivo de muitas pessoas que têm medo de abrir um negócio, ainda mais no nosso país, aonde pagamos inúmeros impostos, aonde tudo é difícil, as pessoas vivem sem esperança de ser um empreendedor, de abrir um negócio. E nós precisamos de esperança, senão nós não fazemos nada. Então, como ser paciente? Primeiro, ter esperança. Esperança em Deus. E em segundo, espere em silêncio. Quando você olha para o exemplo de Jesus, Jesus esperou 30 anos para começar a pregar às multidões. 30 anos para iniciar o seu ministério. Nesses 30 anos, ele ficou em silêncio. Ele soube esperar. Então, como ser paciente? Muitas das vezes precisaremos ser pacientes esperando em silêncio. Porque quando nós fervemos, nós iremos abrir a boca no momento errado e falar coisas que não deveríamos falar. E iremos trazer mais problemas. E talvez nós não seremos recompensados por conta da nossa paciência. Porque Tiago vai dizer que quem é o Senhor é Jesus Cristo. E quando as pessoas não pensam igual a nós, e nós queremos mudar as pessoas a todo custo, nós estamos querendo ser como Deus. E ele vai dizer que Deus é o juiz. Aguardem, tenham paciência. Deus é o Senhor. Ele é o juiz e Ele está às portas. Cale-se e o Senhor fará justiça. Talvez podemos passar inúmeras injustiças nesse mundo. Ore a Deus. Coloque a sua causa diante do Senhor que é juiz. Muitas das vezes nós abrimos a boca no momento errado. Não aguardamos com paciência. E ao invés de ajudar a situação, nós pioramos. Tiago vai dizer lá nos outros capítulos sobre a língua, ele diz que a língua é veneno. A língua põe fogo numa selva toda. Quantas das vezes nós abrimos a boca em momentos que deveríamos ficar calados e pioramos a situação. Então, como ter paciência? Esperando em silêncio. E para finalizar, como ter paciência? Espere com fé e confiança. Jó, lá no capítulo 19, no verso 25, diante do seu sofrimento, ele orou, e ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Se as circunstâncias fugirem do meu controle, elas não fogem do controle de Deus. Se as pessoas não mudarem diante da verdade, Deus é o juiz. Nós não somos juízes. Ele é o juiz. Se os sofrimentos vierem, eu sei que o meu Redentor vive e nele eu deposito a minha fé e a minha confiança. E eu pergunto para você, essa é a minha e a sua realidade? Nós realmente temos colocado a nossa confiança, a nossa fé em Deus? Ou temos, por qualquer motivo, fervidos, Temos ido a 100 graus Celsius, fervendo diante das circunstâncias, diante das pessoas, diante dos sofrimentos. Muitas das vezes o sofrimento, ele vai servir como um instrumento para você ver o poder de Deus. Foi assim na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Eles tiveram paciência e esperaram. Eles foram para a fornalha e Deus livrou eles dentro da fornalha. Diante dessas provações, eles viram Jesus, mas é no meio da provação. Por isso devemos ter paciência. E Satanás, ele quer que nós percamos a paciência. Porque uma pessoa sem paciência, ela é uma forte ferramenta nas mãos do diabo. Uma pessoa impaciente, ela se torna uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Nós vemos exemplos disso na Bíblia.
Abraão, por conta da sua impaciência, não soube esperar o filho da promessa. Ele teve um filho com Agar e nasceu Ismael. Muitos historiadores dizem que os muçulmanos são descendentes de Ismael, um povo que odeia o cristianismo e são inimigos do cristianismo. Israel, por não ter paciência, pediu por um rei. Eles queriam agora ter um rei governando sobre eles. E eles receberam o rei Saul, um rei totalmente ruim. Pedro, sem paciência, quase se tornou um assassino. Quase tirou a vida de Malco. Ele meteu a espada para cortar o pescoço do homem, mas acertou a orelha. Quase se tornou um assassino por conta da sua impaciência. Nós vemos na Bíblia, pelo contrário, homens esperando por muito tempo um milagre. Nós vemos ali no tanque de Betesda, o paralítico que esperou 38 anos por um milagre. Quando Jesus chega diante dele, faz uma pergunta: você quer ser curado? O paralítico, ele não respondeu nem sim nem que não, porque ele já estava perdendo as esperanças. Ele disse: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Quando a água é agitada, não tem quem me coloque, não tem como eu ser curado. E Jesus teve misericórdia desse homem, 38 anos esperando o seu milagre. Quanto tempo você tem esperado um milagre na sua vida? Talvez seja a conversão de um parente, talvez seja a cura de uma doença, talvez seja a conversão de alguém, talvez seja a sua vida financeira, que até hoje não está no devido lugar. Quanto tempo você tem esperado o milagre? Há esperança. Jesus não mudou, Deus ainda faz milagres. Nós devemos ter paciência e saber que no momento certo, Deus recompensará a nossa fé. Zacarias orou por muito tempo e na sua velhice recebeu João Batista, seu filho, porque ele esperou, ele teve paciência. Abraão, apesar de sua falha, Abraão recebeu uma promessa com 75 anos de idade. Foi chamado para ser pai de uma grande nação. Aos 86 anos de idade, ele tem Ismael, que não era o projeto de Deus. E com 99 anos, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de muitas nações, tendo na sua casa uma mulher estéril. Abraão, a Bíblia diz que ele ainda creu contra a esperança. Apesar das circunstâncias adversas, ele creu. E ele esperou. Ele esperou. Um exemplo para nós. Hoje, o grande desafio da nossa vida é entender que Deus está no controle, mesmo quando você perdeu o controle. Entender que Deus tudo pode, mesmo quando você nada pode. Entender que Deus realizará o que prometeu, ainda que as evidências pareçam o contrário. Esse é o grande desafio da nossa vida. Quando olhamos para a história de Abraão, ele começa a peregrinar com 75 anos. E hoje, pessoas com 75 anos estão querendo parar. Eles estão querendo se aposentar. Às vezes eu encontro com alguns irmãos, né? Nem sei se pode chamar de irmão, não sei. Duvido. Diz que é pastor e fala: não, acho que eu vou aposentar. Vou largar a mão disso. Já fiz muito para Deus. Quero ficar tranquilo. No reino de Deus não tem aposentadoria. No reino de Deus é até que a morte nos separe. Nós, enquanto tivermos fôlego, nós iremos pregar o evangelho. Nós devemos ser como Caleb, que com 85 anos de idade, ele disse: estou no mesmo vigor, desde quando lançou a promessa, quando eu tinha 40 e poucos anos. Eu tenho terra para conquistar. Eu tenho muito a fazer em prol do reino de Deus.
Com 75 anos, muitas pessoas estão pensando em parar, e com 75 anos, Deus estava iniciando um grande projeto maravilhoso e poderoso na vida de Abraão. Eu não sei quantos anos você tem aqui hoje. Talvez você já está pensando em parar. Mas quero te dizer que para Deus não há tempo, não há lugar, não há hora para Deus chamar você e ter um novo projeto na sua vida. Você deve ser como Caleb, que com 85 anos tem terra para conquistar. Deus ainda pode usar a minha vida. Enquanto eu estiver na terra do vivente, eu vou viver em prol do reino de Deus. Na Segunda Guerra Mundial, nazismo dominando o mundo, a Inglaterra com grande risco de ser invadido pelos inimigos, se levanta um homem chamado Winston Churchill, com 70 anos de idade, e foi usado para pôr fim naquela guerra. Não tem aposentadoria no reino de Deus. E agora Abraão está com 100 anos de idade. Quando nasce Isaac, 25 anos de espera. E ainda mais, seu filho Isaac casou com 40 anos. 40 anos. Talvez você está aí com 40 e está desesperado já, querendo casar, né? Se teve esperança para Isaac, tem esperança para você. Você deve esperar com paciência no Senhor. E ainda mais, Isaac casou com 40, mas a sua mulher era estéril, Rebeca. Teve que esperar 20 anos para ter o primeiro filho. Esperou 20 anos. Talvez você está esperando. E até hoje Deus não enviou filhos. Espere com paciência no Senhor. Nós temos um exemplo aqui na igreja. Nossos irmãos, né? Mateus e Manu. 10 anos, aproximadamente, esperando para ter ali o primeiro filho. E Deus enviou 2. Então não perca a esperança, seja paciente. Espere no Senhor. E Isaac teve paciência com os filisteus. Em certa ocasião, Isaac, ele era tão próspero, a mão de Deus estava sobre ele, que ele cavava poços, a água saía, os inimigos, os filisteus iam lá e enterravam. Aí, ele foi paciente. Ele não arrumou briga. Ele foi abrir o poço em outro lugar. Deus abençoava Isaac. A água saía, o filisteu ia lá enterrar. Ao ponto de chegar os filisteus e ver, não tem como a gente continuar brigando com esse homem, vamos fazer uma aliança com ele, porque a mão de Deus está sobre ele. Nós seríamos pacientes igual a Isaac? Ou nós brigamos, né, para os nossos direitos? Quando as pessoas pisam no nosso calo, no nosso direito, nós logo queremos perder a paciência. Isaac abriu mão dos seus direitos. Ele confiou em Deus, esperou em Deus, e Deus foi com ele. Isaac, agora, ele tem o filho Jacó. Jacó e Esaú. Eles brigaram. Jacó enganou o pai, Isaac. Rebeca ajudou. Eles brigaram. E agora Jacó foge. Jacó foge e fica 20 anos fora de casa. Isaac esperou 20 anos para ver o seu filho Jacó novamente. Esaú pensou que Isaac ia morrer logo. Não morreu. Viveu mais 20. E aí, Isaac esperou 20 anos para Jacó voltar. E você? Talvez você tenha na sua família alguém que foi embora. Alguém que saiu brigado da sua casa. Alguém que você está esperando há muito tempo se converter e não se converte. Alguém que está longe de Deus. Você precisa de paciência, esperança e fé em Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. E esperar nele. Isaac pôde ver, depois de 20 anos, seu filho Jacó voltando para casa e ainda mais, se reconciliando com o irmão Esaú. Esaú já estava com o coração quebrantado e os dois fizeram as pazes. Então nós devemos esperar com paciência no Senhor. Pulando para o exemplo de Jacó. Jacó, quando ele saiu de casa, ele tinha 71 anos.
A Bíblia diz que Jacó morreu com 147. Naquela época, os homens viviam mais. Se fôssemos trazer para os dias atuais, a média, 80, 70, vamos dizer que você tem aí um filho com 40 anos dentro de casa e não casou ainda. Tenha paciência. Jacó estava ali com 70 anos dentro de casa e não havia se casado. Jacó agora ele vai para a casa de Labão. E Jacó encontra Raquel. E a Bíblia diz que ele amava ela muito. E ele disse para Labão que queria se casar com ela. Labão disse, tá bom, você vai ter que esperar 7 anos. E Jacó esperou, teve paciência, 7 anos. E a Bíblia diz que Jacó, os 7 anos para ele correu muito rápido, porque ele amava demais Raquel. E lá na noite de núpcias, ao invés de Labão dar a filha mais nova, Raquel, ele deu Lia, que era mais feinha. Porque Labão disse, aqui na terra, a mais velha tem que casar primeiro. Se você quer, então, Raquel, trabalhe para mim mais 7 anos. Jacó esperou 14 anos, teve paciência. E o Senhor foi com Jacó. E Jacó, ele não trabalhou embaixo do ar-condicionado, não. Ele trabalhou embaixo do sol, atrás de ovelhas. Jacó esperou 20 anos para reconciliar com seu irmão. E Jacó agora tem filhos. E ele tinha José, o seu filho querido. Filho da mulher que ele mais amava, Raquel. José, 17 anos, o queridinho do papai. É enviado, vendido pelos irmãos para o Egito. E Jacó chorou 22 anos por conta de José. Até que José se torna rei do Egito e traz a sua família. Jacó teve paciência. E ele viu a mão de Deus na vida dele. E quantas das vezes nós somos impacientes? Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos arrumar toda a bagunça da nossa vida, fruto das vezes dos nossos pecados, para ontem. E Deus, ele diz para nós, tenha paciência. Eu estou no controle de tudo. Espere, tenha fé, olhe para os exemplos dos profetas, dos patriarcas. É isso que Tiago está dizendo para os seus leitores. Olhem a paciência de Jó, olhem a paciência dos profetas, dos homens de Deus da Bíblia. Porque lá no Salmo 40, verso 1 vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Para encerrar, Isaías capítulo 40. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Espere no Senhor, o Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor governa as nações, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, nas mínimas coisas da minha e da sua vida. Por isso, se coloque de pé. Se coloque de pé e ore ao Senhor.